TV Serra Azul, esse é o programa Imóveis Grandes Ideias. Hoje trazendo as ideias do Cícero Milan acerca de segurança, monitoramento, etc. Cícero, as empresas, de uma forma geral, hoje, né, com essa globalização, com essa busca incessante até pelo capital, né, por que não dizer, elas costumam agregar, né, mais serviços do seu portfólio, até por uma questão econômica mesmo, né? Isso não é uma pergunta para líderes, sim para empresas de uma forma geral. Essas empresas estão aptas e fazem também o serviço de zeladoria, de portaria? Como é que funciona esse paralelo ao serviço de segurança? Sim, as empresas de porte médio para grande, elas têm sim no seu pool de serviços, né, a prestação de serviço de jardinagem, de zeladoria, né? A parte de administração aí também de uns imóveis aí, né? Na parte que tange aí a limpeza, a conservação do imóvel, né? Então a gente trabalha, a gente e outras empresas trabalham aí com esse produto, vamos dizer assim, né? A pergunta é pertinente, até porque o nosso programa busca trazer as ideias para os imóveis, né? Imóveis, grandes ideias. Daí a pergunta fugiu um pouquinho da segurança, mas é válida também, tá? Eu vou partir para nesse último bloco, que vamos falar de contrato, de zona rural, embora esse não seja o programa Prosa Caipira, como disse o meu editor lá embaixo, vi pelo ponto aqui. A segurança prestada por vocês reduz o índice de criminalidade? Existe, assim, alguma pesquisa nesse sentido ou não? Sim, existe. A segurança, em geral, ela reduz, né? A gente tem alguns casos aí de alguns condomínios e algumas fazendas onde elas tinham problema de assalto e furto, né? Geralmente, o problema maior nem é tanto o assalto, e sim o furto. O sujeito encosta um caminhão e leva tudo embora. Leva e na calada da noite ali, e isso daí tem reduzido bastante, reduz bastante, sim, o material humano nosso. Aí a gente coloca lá uma pessoa ou uma quantidade de pessoas, né? E a gente tem tido bons resultados em relação a isso, sim. Tem inibido bastante. Legal. Bom, tem que ter um contrato, é claro, quando você vai prestar esse tipo de serviço. Isso eu vou deixar para o final, tá? Sobre o contrato, senão não me deixe esquecer, por favor. O que é que as empresas, de uma forma geral, nós estávamos aí falando aí de fazendas, tal, né? E de que forma podem prestar serviço aos proprietários agrícolas, as fazendas, enfim, né? Porque eu soube que, inclusive, algumas empresas prestam serviço em outros estados, né? E como é que funciona isso, vocês? Sim, a gente tem visto aí, né, que existe uma demanda muito grande de serviço fora do estado de São Paulo, né? Ou mesmo no interior aqui do estado, em fazendas, né? A gente costuma instalar sistema de circuito fechado de TV, CFTV, né? Em fazendas, em lugares distantes. Inclusive a gente tem alguns clientes no Mato Grosso do Sul, né? Onde é feito todo um trabalho lá, a gente faz a infraestrutura, passa o cabeamento, instala as câmeras. Em alguns lugares a gente dá o suporte para que essas imagens possam ser transmitidas via internet até a nossa central de monitoramento ou até um lugar, a central de monitoramento do próprio proprietário. Exatamente. Hoje em dia, né, a gente consegue verificar essas imagens via celular, via computador, né? Qualquer lugar que tenha acesso à internet, a gente tem a possibilidade de verificar. E já conseguimos evitar aí alguns sustos, vamos dizer assim, para os proprietários de fazendas remotas aí. Legal, até porque fazendas também são grandes imóveis, né? E grandes ideias também devem surgir nesse sentido. Cícero, chegamos então à parte burocrática da contratação, né, desse trabalho.
tirando aí a parte investigativa que deve anteceder a contratação, ou seja, verificar se a empresa é idônea, verificar quem são os tomadores de serviço dessas empresas e se estão satisfeitos, tal. Tem que ter um contrato, né? Esse contrato tem que ser bastante rigoroso, é um negócio muito sério, né? Sim. Como é que funciona? Na verdade, a gente tem dois tipos de contrato. Um contrato que pode ser solicitado aí de compra e venda, né, do equipamento. E o outro puro e simples. Puro e simples. E o outro contrato em relação à prestação de serviço, né, que pode ser de uma simples instalação, né, quanto também ao monitoramento, né. Esse é importante a gente prestar bastante atenção nesse contrato, nas cláusulas, no que está envolvido, no que engloba o contrato, né, porque às vezes a gente pode achar que algum tipo de serviço está coberto, né, contratualmente e pode não estar. Né? Você vai reclamar porque... Exatamente. O caso, por exemplo, de um seguro de automóvel, né? De repente você fala, eu estou coberto por tal coisa e no fim não está. Você acabou não lendo o contrato. Exatamente. Né, de forma como deveria fazê-lo. Né? Prestar bastante atenção nessa parte aí. Outra coisa interessante também, que não é de contrato, mas a gente tem que saber, quando você toma esse serviço, né? Você contrata, você escolhe a empresa de monitoramento ou de instalação do teu equipamento de segurança, a quantidade de dias que eles vão demorar, os horários que eles vão trabalhar, né? E para você poder se programar também, né? Porque o pessoal aí, a gente tem reparado que o pessoal não tem um comprometimento muito grande em relação ao horário, a prestação de serviço, a qualidade do serviço, né? Isso é muito importante para o consumidor. Prestar bastante atenção na forma de trabalho das empresas. E outra coisa, muito importante, o pós-venda. O atendimento pós-contrato. Né? Exatamente. O pós-venda, ele é muito importante porque algumas empresas, elas fazem questão de fazer a venda a qualquer custo, né? Depois você nunca mais ouve falar daquelas pessoas. Hoje fala-se muito em direito do consumidor e o consumidor ele está assegurado em diversas camadas, em diversas esferas aí, né? Fala-se em direitos do cliente, do consumidor e, consequentemente, das obrigações, né, do contratado. Porque não adianta você ter direitos e as obrigações também não haver reciprocidade, né? O contratante de serviço tem seus direitos e também tem que se atentar ao fato dos deveres, né? Porque o alarme simples e exclusivamente não vai fazer todo o serviço, né? Se você não tiver um código de conduta e prestar muita atenção no manuseio do equipamento, depois vai ser mais difícil você cobrar uma atitude da empresa que monitora o seu alarme ou de que instalou o seu sistema de CFTV. Então, é muito importante que o cliente, a pessoa que está tomando o serviço, preste muita atenção nas explicações e como manusear o equipamento. Né? Nós estamos chegando quase que ao final desse nosso encontro e o assunto hoje foi bastante interessante, até porque envolve, né, segurança, e segurança hoje aliás, como todos os assuntos hoje em dia, né, segurança é um assunto muito sério. Né? Ô Cícero, ficou para trás alguma coisa? Quais são as últimas dicas que o Cícero é um consultor de segurança? Vamos esquecer a empresa que ele representa aqui, né? Quais são as últimas dicas que você pode passar ao amigo da TV Serra Azul? As dicas são o seguinte, a gente verificar a empresa, né, que presta o serviço, verificar sempre o custo do produto, que a gente acabou não falando muito da parte financeira, mas isso tem um peso muito grande. Podemos falar agora, sem falar em valores, evidentemente. É viável contratar esse serviço hoje, economicamente viável? Sim, é economicamente viável e existe uma discrepância muito grande de valores entre empresas. Então, isso é muito importante. Quem está contratando o serviço, quem está tomando esse serviço, prestar atenção. A discrepância de valores é um negócio que pode ser um indício de que alguma coisa está errada. Que de nada adianta você
questionar, né, a empresa que você eventualmente queira contratar acerca do preço e, de repente, não ter a prestação do serviço de acordo, né? Exatamente. Outra coisa que é muito importante para esse tipo de serviço é você sempre solicitar um projeto, tá? Para que você saiba futuramente aonde isso está instalado, onde o equipamento foi instalado, qual o caminho que ele foi feito, né? Isso é uma dica interessante. O pessoal instala alarme, instala circuito fechado de TV e qualquer outro aparato de segurança e você não tem um documento, você não tem absolutamente nenhuma documentação da onde foi instalado, como foi instalado. Isso é muito importante a gente ter, tá? Bacana. Imóveis, grandes ideias. Falamos hoje acerca de segurança, alarmes, monitoramento, falamos sobre preço, sobre segurança, enfim. Eu acho que conseguimos passar para você esta grande ideia. Esse foi o Cícero Nicolau Milan, responsável pelo setor de projetos e tecnologia da informação da empresa Líder Alarme, que falou aqui do nosso Imóveis, Grandes Ideias, que volta numa próxima oportunidade. Até lá, pessoal.